Então, eu acabei tomando a decisão, por causa disso, de fazer uma mudança de rumo, tá? Eu não gosto muito de fazer isso, mas às vezes eu, eu acho que isso é necessário, tá? E o que é então que eu decidi assim? Eu pensei, né? Pensei da gente estudar juntos, então aqui nas nossas terças-feiras. Nós vamos estudar os textos bíblicos. Eu não estou dizendo que isso vai ficar para sempre. Eu vou fazer uma série de estudos com vocês, em cima dos principais textos bíblicos que lidam com a questão da masculinidade, certo? Que lidam com o ser homem. Por isso, eu pensei em vários títulos para essa nossa série. Eu pensei, assim, chamar essa série de textos que exalam testosterona. Pensei em dar uns nomes, assim, diferentes, mas eu acabei decidindo chamar dessa forma aqui, patriarcalismo bíblico, tá? Por quê? Por que que eu decidi, então, que eu iria chamar essa série de estudos de patriarcalismo bíblico? Porque esse termo aqui, ó, patriarcalismo, patriarcal, ele é um termo que foi sequestrado pelo movimento feminista, tá? Onde atualmente você falar que a nossa sociedade é patriarcal é a mesma coisa de você falar de uma sociedade machista, ok? Então, hoje em dia é assim, se as pessoas se referirem, quando você vê por aí alguém se referindo a nós precisamos combater o patriarcalismo, a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal. Quando as pessoas falam isso, elas geralmente estão fazendo uma equivalência entre o patriarcalismo com o machismo. Mas qual é a diferença, tá? Qual é a diferença entre patriarcalismo e machismo? Patriarcalismo, pessoal, é uma palavra que diz que existe uma proeminência, certo? Uma proeminência masculina. Ou seja, que na família, na sociedade ou na igreja, existe os homens, eles precisam ocupar uma posição de proeminência, ok? Então, essa é a ideia de patriarcal. E a razão pela qual isso é chamado, hoje em dia, de machismo, né? É justamente porque o movimento feminista, desde a década de 70, 80, ele procura desconstruir essa ideia. Ele procura desconstruir a ideia de que existe lugares que os homens precisam ter proeminência. Uma frase típica do movimento feminista é aquela: lugar de mulher é onde ela quiser, entende? E por isso existe, portanto, essa compreensão feminista de que não existem, portanto, lugares de proeminência masculina. E por isso, falar em proeminência masculina seria, portanto, falar em machismo. Então, a pessoa que fala de proeminência masculina é uma pessoa que está falando de machismo. Então, por exemplo, sei lá, você dizer que aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não é o que eu defendo, não. Mas você dizer que, por exemplo, homens é quem devem ocupar
sempre os cargos de presidência. Então, presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos, presidente de uma empresa, presidente de uma companhia, de uma indústria, qualquer cargo de presidência precisa ser ocupado por homem. Ok, isso é uma ideia patriarcalista, ok? É uma ideia onde afirma algum tipo de proeminência masculina, tá? Que para o feminismo, isso seria, então, uma forma de machismo, ok? E é por isso que eu estou aqui chamando a nossa série de patriarcalismo bíblico, que, que, que indica o seguinte, que nós vamos ver uma espécie de teologia bíblica do patriarcado, tá? O que seria uma teologia bíblica do patriarcado? Seria entender o que a Bíblia fala sobre a proeminência masculina. Qual é o tipo de proeminência que os homens de fato devem ter na família e na sociedade, tá? O que Deus estabeleceu na figura masculina, no sexo masculino, que dá ao homem uma certa proeminência na criação de Deus, ok? E também quais são os limites dessa proeminência. O que essa proeminência masculina significa e o que ela não significa. Então, por exemplo, existem alguns cristãos, alguns teólogos cristãos, que eles entendem o seguinte, que as mulheres, elas não deveriam votar separado dos seus maridos. Então, eles defendem essa ideia, né? De que o homem, ele vota e a mulher, ela deveria votar em concordância com o seu marido, ok? E que isso implica, portanto, que o homem casado, ele, quando fosse votar, o seu voto deveria valer por dois, porque ele vota por si e pela sua mulher. Então, ele tem a proeminência do voto, ok? Então, isso é uma ideia patriarcalista, isso é uma ideia de proeminência. Mas aí surge a pergunta, esse modelo de patriarcalismo, ele é bíblico? Tá? Ele é bíblico? Será que a Bíblia sustenta esse tipo de proeminência masculina na família e na sociedade? Ok? Vou dar outro exemplo aqui. Imagina que você e a sua esposa discordam. Imagina que você e ela discordam sobre um determinado assunto. Você acha que deve comprar um Corsa e a sua esposa acha que deve comprar um Uno. E aí, então, você diz o seguinte, olha, eu sou homem e a decisão final é minha, ok? Eu sou homem e a decisão final é minha. A pergunta que, aliás, isso é uma expressão de patriarcalismo, porque quando alguém diz isso, eu sou homem e a decisão final é minha, a pessoa está afirmando que ele ocupa a proeminência. A proeminência na decisão é masculina, ok? Mas aí surge a pergunta, essa ideia, ela é bíblica? A Bíblia suporta, a Bíblia apoia esse tipo de ideia, onde o homem é quem tem a decisão final, quando ambos discordam, tá? E veja, eu não estou aqui chegando a nenhuma conclusão, eu não estou aqui dizendo nem que sim, nem que não, ok? Eu estou apenas querendo atiçar a curiosidade de vocês a respeito deste assunto aqui, mostrando a vocês
que esse é um tipo de assunto que ele vai tocar em diversas áreas da nossa vida, do nosso cotidiano, ok? Então, a nossa compreensão do lugar que o homem deve ocupar na família e na sociedade precisa vir da palavra de Deus. Não pode vir nem da nossa cultura, nem de uma ideologia específica, tá certo? E nem da nossa própria intuição. Precisa vir da palavra de Deus, tá? Então, mais uma vez, deixa eu citar aqui um exemplo, ok? Então, hoje em dia, pessoal, existe muito, né, essa ideia, assim, de que o homem, ele é o cabeça, tá? Então, na verdade, isso é algo que a Bíblia diz, certo? Então, pense comigo o seguinte, quem deve cuidar do dinheiro da família, tá? Então, quem deve, por exemplo, ganhar dinheiro na família? Será que a Bíblia fala, por exemplo, que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa? Será que o homem tem proeminência na questão do trabalho, certo? Entre o homem e a mulher, é o homem que tem que trabalhar? Ou a louça da sua casa está suja? Quem é que tem que lavar a louça? Tá? Será que a ideia de que o homem tem uma proeminência, o homem é o líder da casa, isso implica dizer, então, que a louça é da mulher, que varrer a casa é coisa de mulher, tá? Que passar o pano no chão da casa, que lavar roupa é coisa para a esposa, ok? A Bíblia fala que a mulher ela tem que ser dona de casa, tá? Mas de onde é que vem o nosso conceito de dona de casa? De onde é que vem o nosso conceito de liderança masculina? Será que esse conceito ele vem da Bíblia ou ele vem da nossa cultura, tá? Então pense comigo o seguinte: será que não é possível que o nosso conceito de dona de casa e o nosso conceito de provedor do lar ou de cabeça do lar, será que não é possível que esse nosso conceito ele não venha, na verdade, de uma cultura anglo-americana, ou seja, de uma cultura que é europeia e americana, tá? Será que essa ideia, por exemplo, de que quem tem que fazer a comida, então a mulher ela é a cozinheira oficial, ok? Ela que deve ocupar esse lugar na família. Será que esse conceito, será que essa ideia, tá? Ela vem das Sagradas Escrituras ou ela é uma ideia cultural, ok? Então, mais uma vez, pessoal, eu não estou aqui defendendo nada, eu não estou aqui nem dizendo que sim, nem dizendo que não. Não estou dizendo nem que isso é bíblico, nem que não é bíblico, ok? Eu estou só, portanto, tentando atiçar vocês a começarem a fazer certos questionamentos. Por quê? Porque quando a gente questiona certos conceitos que existem na nossa mente, a gente então faz a pergunta que deve ser feita, que é o quê? O que que a Bíblia diz, tá? Então, qual é o conceito bíblico de patriarcado? Qual é o conceito bíblico do lugar que o homem deve ocupar? Qual é o conceito bíblico da posição masculina na sociedade e na família? Qual é o conceito bíblico, portanto, da posição feminina? Ok?
Então, vou aqui fazer outra, outra provocação, digamos assim, para os irmãos, tá? Existe um conceito muito comum no meio reformado, inclusive, que é a ideia de que o homem ele é o sacerdote do lar. Vocês já ouviram isso? Imagino que sim, né? De que o homem ele é o sacerdote do lar. Ok, mais uma vez, eu nem aqui vou dizer que sim nem que não. Eu só quero levantar a pergunta. Isso é um tipo de patriarcalismo. Por quê? Porque isso implica que o homem é que ocupa uma certa proeminência religiosa na família. É como se o homem devesse ocupar a posição, por exemplo, de pastor da família, tá? Mas a pergunta que se deve fazer é: esse conceito é bíblico? Ok? Será que existe na Bíblia esse conceito de sacerdócio do lar? Será que existe na Bíblia esse conceito de que o homem ele é para a família o que o pastor é para a igreja? Ok? Será que existe esse conceito? Será que na Bíblia as mulheres não podem, por exemplo, sei lá, liderar um estudo bíblico na família? Ou conduzir a família espiritualmente, tá? Será que a Bíblia realmente dá essa posição de proeminência religiosa para o homem, ok? Ou será que essa ideia de sacerdócio do lar, essa ideia do homem ocupando uma posição de proeminência religiosa na família, se essa ideia não for bíblica, será de onde que ela vem então? Ok? Será que ela não é um reflexo de uma cultura, por exemplo, uma cultura britânica, e que por isso isso acabou sendo incorporado na prática das famílias cristãs da Inglaterra e dos Estados Unidos, tá? Será que, por exemplo, lá em Israel, no primeiro século, lá os primeiros judeus, será que acontecia isso, né? Do homem sendo uma espécie de pastor da família? Ou será que às vezes isso não era o contrário? Entende? Às vezes não era a mulher que liderava a família religiosamente falando. Então aqui, pessoal, ó, parece que eu estou parece que eu estou assim argumentando contra essa ideia, mas não é, tá? Não é. Eu estou atiçando vocês. Eu estou fazendo questionamentos que possam colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, porque isso, eu acredito, é muito importante para o que nós vamos fazer a partir de agora, que é, portanto, investigar a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma teologia bíblica do patriarcalismo, ou seja, uma teologia bíblica da posição do homem na família e na sociedade. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário que vocês queiram fazer? Eu achei bem intrigante essas perguntas que você levantou aí, e principalmente para mim, né? Pelo menos para mim, que sou recém-chegado nesse campo reformado e que a nossa teologia era distorcida, isso realmente instiga bastante, porque eu, pelo menos, me impactei e me impacto constantemente com tanta coisa que eu tinha uma ótica totalmente diferente, e hoje, olhando desde coisas básicas às coisas mais avançadas, e essas perguntas que você fez realmente instiga e deixa uma pulga atrás da orelha, e a gente precisa tratar isso com muito cuidado, realmente, porque até quando a gente vai evangelizar ou passar uma mensagem para alguém, a gente às vezes tem um receio de você estar falando de achismos
ou de provérbios, né, que não são bíblicos, baseado na cultura que a gente vem vindo. E como é muito, foi 30 anos lá, eu pelo menos ainda me sinto carregado de muita coisa que eu tinha uma ideia, que eu, né, passei 30 anos ouvindo, e agora eu estou tendo esse cuidado, né, eu tenho a necessidade de ter esse cuidado de fazer essa pergunta: será que isso é bíblico mesmo? Será que isso vem da Bíblia mesmo? Então, achei bem válido esse tópico aí. Ótimo. Então, foi por isso que foi bem por isso, tá, Marcelo, que eu decidi fazer essa mudança de rumo, porque eu sei bem desse desafio que muitos de vocês têm. O desafio de desconstruir algo que foi construído durante décadas e que algumas dessas ideias podem ser ideias que são vindas da cabeça dos homens, de culturas humanas, tá? E não necessariamente do que a palavra de Deus ela fala, ok? Uma coisa eu já adianto para vocês, adianto com clareza, que a palavra de Deus ela é explicitamente patriarcal, ok? Ela é. Isso sem a menor sombra de dúvidas. A palavra de Deus, ela é patriarcal, ou seja, a palavra de Deus, ela ensina, sim, e eu acredito de forma clara, que existe uma proeminência masculina, ok? E que, inclusive, aqui só tem... Ah, não, tem o João, que não é casado, mas isso aqui não precisa, não. E que, inclusive, eu creio, certo, que essa proeminência masculina, ela é expressa fisicamente, no fato de que, por exemplo, Deus, a gente vai estudar sobre isso, de que Deus deu força para o homem, mas não apenas isso, mas que o órgão genital masculino, ele é um órgão ativo, entende? Ele é um órgão de proeminência, digamos assim. Então eu pretendo mostrar para vocês isso, ok? Que a palavra de Deus, ela é sim patriarcalista. O problema é que por conta, pessoal, do fato de que nós vivemos nas nossas culturas, que o ser humano é um ser cultural também, isso acaba acarretando que muitas vezes a gente pode confundir certos traços da nossa cultura com algo que a Bíblia ensina. Então, é como se fosse o seguinte, olha, a Bíblia é patriarcal, ok? O homem votar e a mulher não é patriarcal. Então, se a Bíblia é patriarcal, eu devo defender que o homem deve votar e a mulher não. Entende? Só que não é bem assim. Outro exemplo, a Bíblia é patriarcal, ok. A louça está suja e o homem, ele é quem bota dinheiro dentro de casa. Então, a mulher é quem cuida da cozinha. Ok. Então, o patriarcalismo hoje, ele tem essa concepção de que a cozinha é o lugar da mulher, o trabalho é o lugar do homem e a cozinha é o lugar da mulher. E aí o que acontece? A Bíblia é patriarcal e essa é uma ideia patriarcal. E por isso as pessoas dizem então o seguinte: a Bíblia vai mostrar então que ser dona de casa é cuidar da cozinha e que ser o cabeça do lar, ser o patriarca da família, portanto, sair de casa para ganhar dinheiro. E o que eu pretendo mostrar para vocês, pessoal, é que as coisas não são
tão simples assim, tão preto no branco assim, tá bom? Que existem razões pelas quais uma família ela pode decidir. Por exemplo, aqui em casa, quem cuida da cozinha é a minha esposa, tá? Então, existe uma razão pela qual a família pode decidir que a mulher, ela é quem vai cuidar da cozinha. Mas a pergunta é, isso é o que a Bíblia ensina, certo? Existe um mandato bíblico para este modelo de patriarcalismo, ok? E é isso que a gente vai estudar, e como eu sei que existem muitas ideias culturais circulando sempre, é sempre importante a gente parar e se perguntar o que a Bíblia de fato diz, tá bom? E o primeiro texto, pessoal, que eu queria começar a estudar com vocês é, obviamente, naturalmente, o texto de Gênesis, capítulo 2, versos 19 a 24, tá? Ou, desculpe, 18 a 24. Gênesis, capítulo 2, versos 18 a 24. Eu vou ler aqui o texto e pedir que você acompanhe a leitura aí na sua tela, tá bom? O texto diz o seguinte: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse daria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ok, pessoal. Então é o seguinte, a primeira coisa que é importante da gente saber para a gente compreender esse texto aqui, certo? É que o capítulo 2 de Gênesis, ele é uma espécie de recontagem do capítulo 1. Então, o capítulo 1, ele narra o processo da criação e ele diz no capítulo 1 que Deus, então, criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança, ok? No capítulo 2, o autor ele vai meio que recontar a história do capítulo 1, mas adicionando agora alguns detalhes que são fundamentais para o seu propósito no livro de Gênesis. Qual é o propósito do livro de Gênesis? O propósito do livro de Gênesis é a narração das origens, ok? Então, o livro de Gênesis ele foi escrito quando a nação de Israel ela estava se formando. E um dos elementos mais importantes para a formação de uma nação é aquilo que é chamado de seus mitos fundadores. E por mito, não entenda mito no sentido dos gregos lá, tá? Dos mitos ali de Zeus, de Hércules, que são coisas fantasiosas que nunca existiram. Quando se fala em mito, nós estamos falando de eventos, de fatos
de personagens que são cruciais para que uma nação compreenda quem ela é. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos alguns mitos fundadores, como, por exemplo, a abolição da escravatura, tá? A abolição da escravatura pela princesa Isabel é um dos elementos marcantes da história do Brasil. Outro, a declaração da independência, no dia 7 de setembro, que aí eu não lembro o nome, tá? Aliás, o ano. Mas é outro mito fundador. Nós temos personagens que são mitos fundadores, como é o caso de Dom Pedro II, Dom Pedro I, José Bonifácio, Tiradentes, tá? Então, são personagens que fazem parte da formação do que é o Brasil. Então, a mesma coisa acontece com Israel, tá? Então, Moisés, ele foi aquele que tirou, então, o povo do Egito, e a partir dali começou-se a formação da nação de Israel. Começou-se a se estabelecer o que era a nação de Israel. E por isso era importante que o povo de Israel entendesse, então, da sua origem. E Gênesis, então, é escrito para falar sobre isso, ok? E aí é narrado, por exemplo, que o Deus de Israel que é o Deus criador de todas as coisas. É por isso que Gênesis 1:1 começa dizendo, no princípio Deus criou os céus e terra. Então, o Deus de Israel é o Deus criador de todas as coisas. Então, isso já é fundamental para a formação do povo de Israel, você entender que o seu Deus, e não o Deus dos filisteus, e não o Deus dos jebuseus, que é o Deus criador de todas as coisas, tá? E, interessantemente, Moisés faz questão de mostrar que aquilo que era a base da sociedade, da nação de Israel, que era a família, que isso também havia sido criado por Deus, ok? Então, é por isso que o texto começa... Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui, pessoal, desculpa. É por isso, então, voltando aqui, é por isso que o texto começa dizendo: o Senhor disse ainda, tá? Então, você tem aqui a ênfase no que Deus fala, e o que Deus fala, ele é criador. Então, Deus cria todas as coisas pela sua palavra. Então, quando o autor de Gênesis diz, Deus disse, o Senhor Deus, e é interessante que ele utiliza aqui a expressão Senhor, tá? Que é uma expressão para o Deus de Israel. Então, é como se ele estivesse dizendo, e o nosso Deus, o Deus de Israel, ele disse, ou seja, ele vai mostrar algo que também foi estabelecido por Deus, ok? E a primeira coisa, aliás, e o que ele diz aqui, pessoal, que Deus estabeleceu, certo? Foi a figura masculina. Então, quando ele diz aqui, ó, não é bom que o homem esteja só. Então, perceba que isso daqui pressupõe, então, que Deus criou primeiro o homem, ok? Então, o homem, ele ocupa, o homem masculino, sexo masculino, tá? Ele ocupa uma proeminência cronológica, em primeiro lugar. Por quê? Porque o homem foi criado primeiro que a mulher. E isso será uma das bases que o apóstolo Paulo ele vai utilizar para falar
da posição de proeminência que o homem tem na igreja, que o homem foi criado primeiro que a mulher. Só o fato, então, pessoal, de que Moisés estabelece que foi Deus, o Deus de Israel, o Deus criador, foi quem criou o homem primeiro e depois ele criou a mulher. Então, isso daqui já é um dos grandes fundamentos para aquilo que é chamado de patriarcalismo. Ou seja, existe uma proeminência. Existe um fato fundador, que é o quê? O homem foi criado primeiro, ok? E o que é que isso implica? O fato do homem ter sido criado primeiro. Isso implica que quando Deus cria a mulher, ele cria a mulher do homem e ele cria a mulher para o homem, ok? Mas olha só, nós estamos tão envoltos de cultura, inclusive de questionamentos feministas, que essa minha colocação aqui, ela já precisa ser feita com muito cuidado, tá? O que é que eu quero dizer quando eu digo que Deus criou a mulher para o homem? Isso não significa dizer que Deus criou a mulher para ser um objeto do homem, ou para a mulher ser uma propriedade do homem, ou para a mulher ser inferior ao homem, ou que a mulher está debaixo hierarquicamente do homem. Nenhum desses conceitos está aqui nesse texto de Gênesis. O que o texto de Gênesis diz é: farei para ele. Então, veja, Deus cria a mulher para o homem, ok? Deus cria a mulher para o homem. Farei para o homem. Só que qual é o sentido em que a mulher é criada para o homem? É no sentido de uma auxiliadora, ok? E eu já comento sobre isso, mas o texto fala que ela é uma auxiliadora que seja semelhante ao homem. Qual é o sentido da auxiliadora ser semelhante ao homem? Ele vai explicar, a partir do verso 19, ok? Que o sentido de semelhança que ele está dando aqui é o mesmo sentido que foi dado a respeito dos animais terem sido criados segundo as suas espécies. Então, Deus criou, por exemplo, o galo e a galinha. Então, a galinha é da mesma espécie que o galo, ok? E que, por isso, o galo e a galinha, eles podem se unir. Então, é o que ele vai falar aqui, ó, do verso 19 até o verso 23, ele vai mostrar qual é esse sentido, então, em que a mulher, ela é semelhante ao homem. Ela é semelhante no fato de que ela é humana. Então, ela é da mesma espécie que o homem, tá? E é por isso que os dois podem se tornar uma só carne. Assim como o galo e a galinha podem se unir, assim também o homem e a mulher podem se unir. Por quê? Porque eles são da mesma espécie, ok? Então, isso indica, pessoal, que o texto bíblico nos fala que, essencialmente, homens e mulheres são iguais, ok? Os dois são seres humanos segundo a imagem de Deus. Os dois são seres humanos segundo a imagem de Deus. E é por isso que não existe uma proeminência, tá? Quando a gente fala em proeminência, não existe entre homem e mulher, na Bíblia,
uma proeminência, eu vou usar aqui um termo esquisitão, mas vou explicar para vocês, ok? Não existe uma proeminência ontológica. O que é proeminência ontológica? É a ideia de que o homem, ele é um tipo de ser superior, o homem é um tipo de ser superior à mulher, ok? Que o homem, por ser homem, ele é superior à mulher. Como, por exemplo, o homem, por ser homem, é porque o homem é homem que ele precisa ocupar posições de privilégio, ok? É porque o homem é homem que ele precisa, sei lá, ocupar cargos de liderança. Então, por que que o Novo Testamento vai falar que apenas homens é quem devem ser pastores? Não é porque é homem, entende? É esse o ponto. O homem é quem deve ser pastor, não é simplesmente pelo fato dele ser homem. Isso seria proeminência ontológica, e esse tipo de proeminência não existe na Bíblia, tá, pessoal? E se você parar para pensar, ok? Se você parar para pensar, se os homens, todas as vezes que um homem, ele pensa assim, de que ele, por ser homem, ele merece, ele tem o direito sobre a mulher, ok? Então, todas as vezes que o homem pensa assim, ele está se colocando como superior à mulher. E nesse sentido, a Bíblia proíbe isso. Esse senso de que o homem é, por natureza, um ser superior à mulher. O homem, ele é mais inteligente que a mulher. O homem, ele é mais, sei lá, mais forte que a mulher. E veja, o homem, ele normalmente é mais forte que a mulher, mas isso não o torna superior a ela. É esse o ponto, ok? Por quê? Porque o texto bíblico diz que o homem, ele é semelhante, que a mulher, ela foi criada de forma semelhante ao homem, tá? Só que existe mas existe um sentido em que a mulher, ela não é semelhante ao homem. É no sentido de que o texto a chama de auxiliadora. Então, Deus fez a mulher. Rapaz, homem. Travou meu slide aqui, pessoal. Só um minutinho. Então, Deus fez a mulher para o homem, o texto diz aqui, ok? Deus fez a mulher para o homem, mas em que sentido? No sentido de auxiliadora. E é aí que vem o ponto. O que é que significa a mulher ser auxiliadora do homem? E a resposta para essa pergunta nós vamos deixar para o nosso estudo da próxima terça, tá bom? Então, nós já estamos aqui chegando nas 9 horas, e por isso eu vou deixar a resposta para essa pergunta, que é uma pergunta importantíssima, tá, pessoal? Porque, mais uma vez, existe muito esse sentido cultural de que qual é o sentido que a mulher é auxiliadora do homem, tá? Primeiro, é o sentido de que esse texto aqui ele só é aplicado para o casamento. Então, muita gente entende esse texto como se esse texto só servisse para o casamento. E isso é esquisito aqui, tá? Como se fosse assim, a esposa é a auxiliadora do homem. Mas veja, tá?
que o verso 18, ele ainda não está falando de casamento. O casamento começa a chegar no verso 24, tá? O casamento só é mencionado no verso 24. No verso 18, o texto é sobre a ordem natural. Então, os homens, eles ocupam por natureza uma posição de proeminência, ok? Porque ele foi criado primeiro, e a mulher, ela, por natureza, é auxiliadora do homem, ok? Então, toda mulher é auxiliadora do homem. Por quê? Porque a mulher foi criada como uma auxiliadora, ok? E todo homem tem uma posição de proeminência na criação de Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem antes da mulher, tá? Mas, todavia, porém, o que é que isso implica na prática? O que é que significa na prática a mulher ser auxiliadora do homem e o homem ter proeminência na família e na sociedade sobre a mulher? Então, sobre isso, nós vamos estudar na próxima terça-feira.